Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma videoaula a respeito do Android. Então nesta videoaula eu vou apresentar para vocês um recurso muito importante que todo desenvolvedor tem que ter domínio dele, que é a classe R. R talvez seja de Resource, porque essa classe ela gerencia todos os recursos da sua aplicação, cada botão, cada text view, cada arquivo de layout, arquivo de imagem, qualquer recurso da sua aplicação é gerenciado por essa classe R, e é através dessa classe R que a gente tem acesso a cada recurso, seja para manipulá-lo, alterando seu valor, alterando suas propriedades, ou simplesmente para saber seu conteúdo. Então a classe R, como eu já disse, gerencia todos os recursos de uma aplicação, definindo uma referência a cada recurso desta aplicação. Então, para quem conhece um pouco de estruturas de dados, mais especificamente a respeito de ponteiros, ela define, essa classe R, a gente poderia dizer que ela define um ponteiro, né, para cada elemento da sua aplicação. E através desse ponteiro, dessa referência, você tem acesso ao objeto propriamente dito. E então é através dessa referência disponibilizada pela classe R que podemos acessar qualquer um dos recursos da aplicação. Então, por exemplo, para poder manipular um recurso da Activity, por exemplo, um botão, um text view, um edit text que está numa Activity, a gente pode utilizar o método findViewById. Então, esse findView a gente está dizendo para encontrar, né, para procurar uma view, né? Então, cada objeto, a começar pelo layout, ele é descendente da classe view, então ele é um tipo de view. Então, nesse caso, a gente usaria esse método para localizar qual é a referência de um determinado objeto. E para isso a gente utilizaria a classe R. Então, essa classe R ela vai devolver uma referência, um endereço de memória, né? Então, tudo que a gente coloca na aplicação, essa classe R ela vai catalogando, né? Criando uma lista, atribuindo uma referência para cada um dos objetos. Então, vamos ver na prática como que isso funciona. Bom, eu estou aqui com um projeto aberto no Android Studio, que é aquele State Change, onde a gente demonstrou, né, as mudanças de estado durante a operação de uma aplicação, durante a utilização da aplicação. Então pode ser qualquer projeto, não precisa necessariamente ser este. Então, cada objeto que eu colocar, a começar pelo layout, aí a gente vai acrescentando objetos. Cada objeto que a gente acrescentar na nossa aplicação, esta classe R vai registrando. Então aqui ela não está totalmente acessível como é acessível na IDE Eclipse. Por quê? Porque nessa classe a gente não pode mexer, não deve em hipótese alguma mexer. Então é até bom que ela não fique acessível. Se eu acrescentar uma figura, essa figura ela também tem um ID e uma referência dentro da aplicação. Então cada figura que eu acrescentar, essa classe R vai registrar. Então se eu criar um novo texto, por exemplo, se eu vier aqui nesse arquivo string.xml e criar um novo texto, esse texto também vai ter um ID. Então, no caso nosso aqui, eu tenho o layout e eu tenho um objeto no layout. Para cada layout, geralmente a gente tem uma classe Java. Então, isso daqui é a representação gráfica, a renderização, né, do arquivo XML. Então, os layouts de tela, no fundo, são apenas arquivos XML, que o ambiente de desenvolvimento, o Android Studio, ele renderiza, né, ele monta a tela para a gente ir vendo como que ela vai ficar. Então, ele usa aqui um conceito chamado what you see, what you get. O que você vê é o que você tem. Então, a gente já sabe como que vai ficar a tela, mesmo sem executar a aplicação. Então, para cada objeto que tem aqui, ou que seja definido manualmente direto aqui no arquivo XML, é criado um ID. Então, qual que vai ser o nome, o ID desse objeto na hora que a gente for procurar? Aqui, ó, vocês têm aqui a propriedade ID, ó. Sempre que a gente colocar aqui, ó, arroba
sinal de mais id barra, eu estou dizendo que é para ele registrar esse objeto na classe R. Então ele vai registrar com que nome? Com que id? Com esse daqui, ó, edit text. Então ele vai definir uma referência e atribuir esse nome a essa referência. Os layouts, ele também faz isso, apesar de eu não ter atribuído aqui um id, mas ele faz. Então ele coloca num conjunto separado, um conjunto só dos layouts. Então a gente vai ver também que essa classe R gerencia os layouts também. Então é bom sempre a gente definir o nome que a gente quer dar para esse id. Senão ele vai colocando edit text 1, edit text 2, fica difícil a gente depois saber qual o objeto que a gente precisa acessar. Então, uma das propriedades indispensáveis de se definir é essa propriedade id, que pode ser definida manualmente aqui ou através da propriedade aqui da tela de propriedades, né? Então, se você procurar, você vai achar aqui, ó, o edit text. Você pode alterar por aqui também. Então, aqui o layout você também pode dar um id para ele, né? Embora se a gente não colocar, ele vai assumir o nome do arquivo. Então aqui nesse arquivo aqui tem o Active State Change. Se eu não definir um id, ele vai assumir isso daqui como id. Ok? Então, para não se esquecer, todos os recursos que você colocar na aplicação vai ser gerenciado por essa classe R. Essa classe R então anota o id do objeto e estabelece uma referência para ele. Então, para a gente não interessa saber qual que é o número da referência. O importante é a gente saber que através desse nome aqui, dessa id, a gente consegue acessar e manipular esse objeto. Então, onde a gente usa esse id? Então, como eu acabei de dizer, todos os layouts têm uma classe Java relacionada. Então, aqui a gente tem o layout Activity State Change e a gente tem uma classe também, ó, State Change Activity. Então, isso daqui, esse nome, foi definido na hora que nós criamos o projeto. Mas a gente vai ver mais para frente que a gente pode criar quantas activities a gente quiser. E a gente vai discutir também em breve esse arquivo chamado Android Manifest. Então, ó, nesse arquivo Android Manifest é que é atribuído qual que é o nome da classe. Então, ó, Android Name. O arquivo de layout é o Activity Underline State Underline Change. E aqui, esse nome que eu der aqui é o nome da classe que vai controlar esse layout. Ok? Então a gente vai ter uma classe e ele vai, todo o código que a gente quiser que seja executado relacionado àquela activity vai ser colocado nessa classe. Então, nessa classe, que nesse caso foi criada automaticamente na hora que a gente criou o projeto, mas se a gente criar um layout manualmente, a gente tem que criar a classe também. Então, nessa classe, para a gente já ver o R em ação, ó, a hora que você cria o projeto, ele já coloca aqui no método onCreate uma chamada para esse método aqui, ó, setContentView. Esse setContentView, a gente está dizendo que é para setar o conteúdo da view, ou seja, da parte visível da activity, do que o usuário vai ver, como sendo essa activity, ó, Activity State Change. E observem que ele vem, ó, r.layout. Então a classe R na categoria layout é para ele usar o layout cujo ID seja esse daqui, tá? Aí ele vai, através desse ID, ele vai conseguir perceber que o layout que eu quero apresentar é esse daqui. Então a classe R, a hora que eu criei o layout, ela já registrou lá no conteúdo da classe R, na categoria layout, ela registrou uma referência com esse nome aqui. E essa referência, ela aponta para isso daqui. Então toda vez que eu fizer referência a isso, ó, que eu escrever isso, r.layout.ActivityStateChange, eu estou dizendo para ele que eu quero esse layout. Então, se eu pedir para ele exibir uma tela, como é o caso aqui,
ele vai entender que eu quero que ele exiba o layout correspondente àquele ID, que é essa tela aqui. Bom, esse é um caso. Agora, se eu quisesse manipular isso daqui, para saber qual que é o valor ou alterar o valor daqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter qual é a referência desse objeto, né? Então vamos fazer isso. Então aqui, através do código, eu vou alterar, vou acrescentar um conteúdo naquele objeto. Então eu vou digitar o código aqui da parada, digito um código e volto para ficar mais curto o vídeo. Bom, então eu vou definir aqui uma variável, e essa variável vai ser responsável por guardar a referência desse objeto. Então, que tipo que é esse objeto? Esse objeto é um tipo editText, né? Então é um objeto do tipo editText. Então eu vou colocar aqui, ó, vou declarar editText e vou dar um nome. Então eu vou colocar edt1. Aí observe que ficou em vermelhinho aqui, ó. E se eu parar o mouse aqui, em algum momento ele mostra às vezes uma informação aqui, Alt Enter. Ó, às vezes dá esse ícone aqui da lâmpada. Se eu clicar aqui, ó, Import Class, então ele está vermelho. Por quê? Porque não está reconhecendo isso daqui. Eu tenho que importar a biblioteca que tem esse recurso. Eu posso fazer Alt Enter e escolher aqui Import Class. Aí ele acrescentou aqui. Então eu só declarei a variável. Agora eu tenho que colocar aqui edt1 vai ter qual conteúdo? O conteúdo que é do tipo editText. E aí então a gente usa o método findViewById, e eu tenho que passar aqui um valor inteiro que é a referência, o ID. Mas como eu não sei esse número, eu vou colocar assim, ó, RID editText, ó. Então o nome do meu objeto. Pronto. Agora, através desse objeto aqui, eu posso interagir com esse daqui. Por quê? Porque esse objeto é uma referência a um objeto que está no layout que tem esse ID. Então, se eu colocar aqui agora, atribui um conteúdo ao componente do layout. Então, qual componente? O edt1. Aí vocês têm uma série de recursos aqui, ó. E eu tenho um que é o setText. Aí eu vou colocar assim, digite um conteúdo. Ok? Então eu posso interagir. Se eu quisesse saber qual que é o conteúdo, eu poderia usar um outro método, por exemplo, edt1 getText. Então a gente tem uma série de recursos aqui que é só dar uma estudada, de acordo, não precisa decorar, né? Mas conforme a gente vai desenvolvendo a aplicação, a gente vai descobrindo, precisaria de tal coisa. Por exemplo, precisaria saber qual que é o conteúdo que o usuário digitou. Então usaria o getText. Ou se você precisar alterar o conteúdo de um objeto na tela. No caso, se for um objeto texto, um TextView, um editText, ele vai ter um método chamado setText. Tá ok? Então, vou executar e testar e ver se funciona. Então eu tenho aqui o emulador já carregado. Vou executar a aplicação. Bom, então aqui está a aplicação. E ó, ele veio com o texto, digite um conteúdo. E se a gente olhar aqui no design, não tem nada. Ou seja, eu setei dinamicamente via programação. Então aqui no método onCreate, a hora que for criar a tela, primeiro eu coloquei aqui, ó, setContentView. Então eu primeiro preciso definir que é esse layout que eu vou usar. Então depois eu peguei o texto,
obtive a referência a um dos objetos que está nesse layout, guardei essa referência nessa variável, que é uma variável local aqui para esta classe que controla a minha activity. Então peguei a referência, guardei nessa variável, e aí através do método setText, então como isso é um objeto, ele tem vários métodos. Um deles é o método setText. Então com esse método eu setei o conteúdo daquele objeto. Tá? Então, e essa é a forma que a gente tem para interagir com os objetos da tela. Então a classe R, ela vai ter geralmente, ela tem várias categorias, né, mas os primeiros que a gente vai ver é o RLayout e o RID. Então o RLayout para a gente fazer referência a uma tela. Na maioria das vezes a gente vai fazer essa referência só no início, né, para definir que é tal layout que eu quero carregar. E o RID talvez seja o que você mais vai utilizar. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho também outros, ó, por exemplo aqui, ó, Drawable é uma outra categoria. Então, ó, Drawable, Layout, a gente tem o menu, Values. Então, se eu quiser referenciar uma imagem, a gente não está preparado aqui para manipular a imagem, mas eu iria fazer assim, ó, Drawable, e aí eu iria, aqui, então Drawable, ponto, e aqui então eu teria acesso às imagens da minha aplicação e a uma série de outras imagens também disponível no SDK. Então depois, mais adiante, a gente vai ver manipulação de imagens. Tá ok? Então registrem bem isso, classe R. Classe R é a classe especial que a gente não deve procurar alterá-la, e essa classe tem a função de registrar todos os recursos que você inclui na sua aplicação. Ela registra pelo ID e atribui uma referência para ela. Então depois, durante a programação, a gente pode usar essa classe para ter acesso a cada componente da tela, seja só para apresentar, seja para saber o valor, seja para alterar o valor, ou alterar qualquer propriedade dela. Tá ok? Então eu reforço aqui a importância de vocês pesquisarem, de treinarem o uso desse recurso, e espero vocês na próxima videoaula. Ok? Até lá e obrigado.